Atenção, senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores, quero por gentileza comparecer ao plenário para darmos início à 63ª sessão ordinária do dia de hoje, dia 11 de novembro de 2014, terça-feira. Solicito ao nobre vereador Valdir Roque que assuma a primeira secretaria e proceda à chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores e vereadoras, para a primeira chamada. Atenção, senhores vereadores e vereadoras, para a primeira chamada. Alex Cademia. Aloysio Pinheiro, presente. Doutor André Saco. Doutora Andréa Capriotti. Vereador Toniolo, na presidência. Vereador Batista Comunidade. Vereador Dinei Simão, presente. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador De Paula. Presente. Vereador Jair Assaf. Vereador Josias da Juco. Presente. Vereadora doutora Karen Gaspar. Professor Amazé. Professor Mar Luiz Guide. Maluco Beleza, presente. Vereador Branco, presente. Vereador Rogério Silva. Vereador Rogério Lins. Vereador Sebastião Bognar. Vereador Valdir Roque, na secretaria. Vereador Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores e vereadoras, para a segunda chamada. Atenção, senhores vereadores e vereadoras, para a segunda chamada. Alex Cademia. André Saco Júnior, presente. Vereadora doutora Andréa Capriotti. Vereador Batista Comunidade. Vereador Cláudio da Locadora. Vereador Jair Assaf. Vereadora doutora Karen Gaspar. Vereadora Mazé. Vereador professor Mar Luiz Guide, presente. Vereador Rogério Silva. Vereador Rogério Lins, presente. Vereador Sebastião Bognar. E vereador Valdomiro Ventura. Senhor presidente, com a vereadora Karen Gaspar presente, 12 vereadores presentes. 12 vereadores presentes, portanto, nós temos número regimental para iniciarmos a presente sessão ordinária. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Estando presente aqui o nobre vereador Valdir Roque, peço que leia as matérias do expediente. Senhor presidente, 20 ofícios da DATL respondendo solicitações dos senhores vereadores. Ofício. Ofício DATL número 2716/2014, pedindo a retirada do projeto 17/2014. Projeto de lei complementar. Documento legislativo, projeto de lei número 73 de 2014, do nobre vereador Rogério Lins, passa a denominar a rua Ivo Orsa, atual rua projetada no bairro de Jaguaribe. Senhor presidente, são essas... Não. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Muito embora esteja iniciando os trabalhos, eu queria convidar o Gabriel, presidente do PPS, aqui no plenário, para que fizesse parte da mesa dos trabalhos. Fica aqui extensivo o convite aqui ao Gabriel, nosso amigo que é presidente do PPS de Osasco, para fazer parte da mesa diretora de trabalhos aqui.
Senhor presidente, leitura das indicações. Indicação 6.348, do nobre vereador André Saco Júnior. Indica serviço de recapeamento asfáltico e colocação de guias e sarjetas na Avenida Dr. Kenkichi Shimomoto, entre os números 296 até 502 do Jardim Novo Osasco. Indicação número 6.349, do nobre vereador Mário Luiz Guide. Indica carpinagem e limpeza da rua Vicente Rodrigues da Silva, do Jardim Piratininga. Indicação número 6.355, 2014, do nobre vereador Mário Luiz Guide. Indica pintura de lombado na rua João Ramalho, número 59, no Jardim Piratininga. Indicação número 6.379, 2014, do nobre vereador Rogério Antônio da Silva. Indica limpeza de capinagem, raspagem e pintura de guia nas ruas centrais da cidade. Indicação número 6.382, 2014, do nobre vereador Rogério Antônio da Silva. Indica pintura de faixa de pedestre na rua Fiorino Beltrano, no centro. Indicação número 6.384, do nobre vereador Francisco de Paulo de Oliveira Leite. Indica serviço de limpeza de boca de lobo em toda a extensão na rua Cuiabá, Jardim Rochidale. Indicação número 6.397, do nobre vereador Francisco de Paulo de Oliveira Leite. Indica iluminação na rua André Rovai, no centro. Indicação 6.398, do nobre vereador e presidente Antônio Aparecido Toniolo. Indica poda de árvore na rua Santos Futebol Clube, 454, no Jardim Maurinópolis. Indicação número 6.401, 2014, do nobre vereador, presidente dessa casa, Antônio Aparecido Toniolo. Indica a substituição de tampa de boca de lobo na Avenida Padre Vicente Melino, 458, no Jardim Umuarama. Indicação número 6.402, 2014, do nobre vereador Claudinei José Simão. Indica serviço de tapa-buraca na rua Maria Vacari de Souza, número 93, no Jardim Roberto. Indicação número 6.414, 2014, do nobre vereador Claudinei José Simão. Indica pintura de faixa de pedestre na rua Ema Bredariol, 48, no Jardim Pestana. Indicação 6.412, do nobre vereador Valdir Roque. Indica recapeamento asfáltico na rua Capitão Raimundo Bairros Nascimento, no Jardim São Pedro. Indicação número 6.414, 2014, do nobre vereador Valdir Pereira Roque. Indica a implantação do redutor de velocidade na Avenida Marechal João Batista Mascarenhas de Moraes, no Jardim Cirino. Indicação número 6.415, do nobre vereador Branco. Indica a coleta de lixo na rua Erva Cidreira, no Jardim Munhoz. Indicação número 6.417, do nobre vereador Branco. Indica a remoção de entulho na rua Arnaud Barreto de Magalhães, 1032, no Jardim Munhoz. Indicação número 6.420, de 2014, do nobre vereador Cláudio Henrique da Silva. Indica a limpeza DPV na rua José Florencio Fontes, 236, no Jardim Elvira. Indicação do nobre vereador, indicação número 6.422, 2014, do nobre vereador Cláudio Henrique da Silva. Indica serviço de tapa-buraco na rua João Florencio Fontes, número 15, Jardim Elvira. Indicação número 6.443, do nobre vereador Mário Luiz Guide. Indica retirada do entulho na rua Martins Fontes, número 397, no Jardim Piratininga. Indicação número 6.465, da nobre vereadora Andréa Capriotti. Indica rondas policiais na rua Luiz Antônio de Arruda, Silvério Sasso, Santa Terezinha, José Fabiano Rodrigues e na Praça Tomás Sacho, na Vila Iara. Indicação número 6.467, da nobre vereadora Andréa Capriotti. Indica limpeza de terreno na Avenida Flora, 900, Jardim Jaguaribe, no Jaguaribe.
Indicação 6.468, 2014, do nobre vereador Alex Santos de Sá, indica implantação de redutor de velocidade na Avenida Santiago Rodilha, 1143, Jardim Veloso. Indicação número 6.470, do nobre vereador Alex Santos de Souza Sá, indica instalação de grelha em tampa, DPV, na Avenida dos Autonomistas, 2435 e 2511, no centro. Indicação do nobre vereador, indicação 6.471, do nobre vereador Jair Assaf, indica a construção de uma praça na rua Sanhaço, na área J do Jardim Aliança. Senhor presidente, são essas as indicações. Agradeço ao vereador Valdir Roque, estando presente aí o nosso primeiro secretário, o vereador Rogério Lins. Quero mais uma vez agradecer ao nobre vereador Valdir Roque e pedir ao vereador Rogério Lins que proceda a chamada dos senhores vereadores para verificação da matéria de votação do expediente. Antes, porém, quero fazer uma saudação aqui a todo o público presente, à imprensa, aos senhores vereadores, aos funcionários da casa e também todos aqueles que nos acompanham através da TV Câmara e da internet. Pedi aqui ao vereador Rogério Lins a chamada dos senhores vereadores. Lembrar também e agradecer aqui a presença do Gabriel, que é o presidente do PPS da cidade de Osasco, que está fazendo a visita aqui à Câmara Municipal de Osasco. Nosso agradecimento em nome da casa ao Gabriel. Pedi ao vereador Rogério Lins a chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex Sá, Aloísio Pinheiro presente, doutor André Saco Júnior presente, doutor Andréa Capriotti presente, Toniolo na presidência, Batista Comunidade presente, vereador Dinei Simão presente, Cláudio da Locadora, vereador De Paula presente, vereador Jair Assaf presente, Josias presente, doutora Karen presente, professora Mazé presente, professor Mário Luiz presente, Maluco Beleza presente, Branco presente, Rogério Silva presente, Rogério Lins na secretaria, Sebastião Bognar, Valdir Roque presente, Valdomiro Ventura presente. Segunda chamada, Alex Sá presente, Cláudio da Locadora, Sebastião Bognar. Senhor presidente, 19 vereadores presentes. 19 vereadores presentes, portanto, nós temos número regimental para a votação das matérias do expediente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem ao vereador Aloísio Pinheiro. Solicitar a Vossa Excelência constar ao plenário para incluir na pauta de votação a moção de número 221, 2014, moção de pesar pelo falecimento da nossa colega aqui da Câmara, ocorrido em 7/11, senhora Isabel Terui Camoto Rosa. Ela trabalhou por 13 anos na nossa Câmara, era funcionária nossa aqui, infelizmente veio a falecer. Em discussão, em votação, o pedido de inclusão do nobre vereador Aloísio Pinheiro, para que seja incluído e votado no expediente de hoje, matéria de sua autoria, moção de pesar pelo falecimento da senhora Isabel, que era funcionária desta casa. Os vereadores favoráveis à inclusão permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes, será lido, discutido e votado no momento oportuno. Questão de ordem, nobre presidente. Questão de ordem ao vereador Valdir Roque. Seja apreciado pelo plenário uma moção de pesares, número 222, do senhor Valmir Pereira dos Santos, que faleceu, que seu falecimento foi dia 10 de novembro. Em votação, o pedido de inclusão do nobre vereador Valdir Roque, para que seja incluído e votado nesse expediente, moção de sua autoria, moção de pesar, pelo passamento do senhor Valmir Pereira Santos. Valmir Pereira Santos. Os vereadores favoráveis à inclusão permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, a vereadora Mazé Favarão. Também submeter ao plenário a inclusão de uma moção de congratulações à jovem Thaís da Cruz Santos, que é aluna da 8ª série da Escola Estadual Professor Armando Gaban, pela participação no Parlamento Jovem, que é um projeto da Assembleia Legislativa. E... Qual que é o número da... Então, o presidente não veio com o número. Como que é o nome da jovem? A Thaís da Cruz Santos. E uma outra moção, também sem número, moção de congratulações aos deputados Renato Simões, Luiz Erundina e ao senador Randolfo Rodrigues pela apresentação do projeto de decreto legislativo que prevê a realização do plebiscito para decidir sobre a convocação da Assembleia Constituinte exclusiva. Também sem número, presidente. Em votação, o pedido da nobre vereadora Mazé Favarão para que seja incluído, discutido e votado na tarde de hoje, na sessão de expediente, moções de sua autoria, para que seja homenageada a senhorita Thaís dos Santos, que é do Gaban, que é a deputada mirim, escolhida lá eleita lá pelo Colégio Gaban. E também moção de sua autoria para que seja homenageado os autores do decreto legislativo sobre o plebiscito constituinte. Os vereadores favoráveis à inclusão permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, será lido, discutido e votado, uma vez que a maioria dos senhores vereadores decidiram assim. Questão de ordem, nobre presidente. Questão de ordem, vereador Valdir Roque. Não, no momento oportuno que seja feito 1 minuto de silêncio. No falecimento do senhor Valmir Pereira. No momento oportuno, faremos 1 minuto de silêncio pelo passamento do senhor Valmir dos Santos. Solicito ao senhor secretário a leitura do primeiro item a ser lido, discutido e votado neste expediente. Requerimentos. Requerimento número 51 de 2014, de autoria do nobre vereador Sebastião Bognar. Senhor presidente, vereador ausente. Pela ausência do vereador, será pautado na próxima sessão. Moções. Moção número 213, de autoria do nobre vereador Josias. Apresenta a moção de congratulações ao Corpo de Bombeiros Civis Voluntários pelo apoio à Defesa Civil e Guarda Municipal de Cabreúva por conta do incêndio florestal ocorrido dia 17 de outubro. Em discussão, a moção de número 213 do vereador Josias Nascimento Jesus, apresentando moção de congratulações ao Corpo de Bombeiros Civis Voluntários da cidade de Cabreúva. Os vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Moção número 217, autoria do nobre presidente Toniolo, apresenta a moção de congratulações pelo tricampeonato do Molico Osasco. Em discussão, a moção de número 17 deste vereador, que apresenta a moção de congratulações pelo tricampeonato do Molico Osasco. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Moção número 218, de autoria do nobre vereador Valdir Roque. Apresenta a moção de pesar à família do senhor Carlos Roberto Souza pelo seu falecimento no dia 7 de novembro. Em discussão, a moção de número 218 do vereador Valdir Roque, que apresenta a moção de pesar à família do senhor Carlos Roberto Souza pelo seu falecimento no dia 7 de novembro próximo passado. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Moção 219, de autoria do nobre vereador Alex Sá,
apresenta a moção de congratulações à Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão pela 3ª edição do Feirão de Empregos, realizado dia 8 de novembro. Em discussão, a moção de número 219, do vereador Alex Sá, apresentando moção de congratulações à SDTI pela 3ª edição do Feirão de Empregos, realizado em 8 de novembro, próximo passado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Para discutir. 5 minutos, Vossa Excelência dispõe. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus pares, boa tarde a quem nos assiste pela TV, pela internet. Presidente, meus pares, eu fiz questão de fazer uma moção de congratulação a esta secretaria para trazer uma homenagem, não só à secretaria, mas todo o corpo da secretaria, em especial a nossa secretária Mônica, que tem feito um belíssimo desempenho na pasta que ocupa, que é a secretaria. Então, eu fiz questão de estar junto com o prefeito, acompanhando a abertura desse trabalho, desse 3º Feirão do Emprego, e foi um grande sucesso. Ali, no Vereadores, nós tivemos mais de 3 mil, mais para ser exatamente, 3.532 atendimentos. Então, se formava-se uma grande fila, e nesses 3.532 atendimentos, nós tivemos ali 996 encaminhamentos, pessoas que literalmente saíram ali praticamente empregadas. Nós tínhamos inúmeras empresas que ali mesmo no balcão já fazia entrevista, e se a pessoa que era entrevistada se encaixasse ali no quadro, no que era exigido da empresa, ali mesmo já saiu o encaminhamento, já saiu empregada. Então, é um grande sucesso esse Feirão do Emprego. Então, eu não poderia de parabenizar a atitude da secretaria, em especial a secretária Mônica, também o seu adjunto, que é o João, conhecido como nosso querido João Cavalo, que é o nosso secretário adjunto, e todos os quadros de funcionário, que ali a grande maioria naquele dia estava voluntariamente. E eu fiz questão também de mandar a nossa equipe voluntariamente para estar ali, contribuindo com esse belíssimo trabalho. Então, quero também aproveitar, agradecer a minha equipe, que ali se juntou à equipe da secretaria, e com a soma dessa soma de esforço, se deu esse belíssimo trabalho, esse grande sucesso. Mais de 30% de aproveitamento, nobres vereadores. Então, isso por si só já merece aí honrarias. Então, eu não poderia deixar de aproveitar, parabenizar a secretária Mônica Veloso por esse trabalho e pelo trabalho que ela já vem desenvolvendo na Secretaria do Trabalho. É um belíssimo trabalho, e ela tem feito com que a secretaria ela tenha um novo rosto, uma nova cara. Então, Mônica Veloso e todos os seus funcionários da secretaria estão de parabéns. E, naturalmente, que isso também tem a contribuição do nosso prefeito Jorge, que ali fez questão de estar presente na abertura. E ele presenciou esse trabalho da nossa secretária e o trabalho de todo o corpo da secretaria. Então, está de parabéns a SDTI, está de parabéns à secretária e todos os funcionários daquela pasta. Então, era esta a minha contribuição e o reconhecimento da nossa casa, do Legislativo, ao trabalho que vem desenvolvendo na nossa secretaria. Obrigado, presidente. E, mais uma vez, obrigado ao nosso prefeito Jorge Lapas por estar deixando aí a nossa secretária fazer esse belíssimo trabalho. Aproveitar, cumprimentar aqui a secretária, o vereador Alex. Realmente um trabalho muito bonito. Tive a oportunidade de passar no sábado lá. E um belo de um trabalho. Parabéns. Questão de ordem, não, presidente. Questão de ordem. O projeto continua em discussão. A moção. Para discutir, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, jornalistas, TV Câmara, eu fiz questão de discutir essa moção e parabenizar o nobre vereador Alex Sandro de Souza Sá e parabenizar a nossa secretária Mônica e, mais do que isso, o prefeito de Osasco. Mas essa produção de empregos, viu, nobre vereador Alex, esse país que cresce, se esse país não tivesse crescendo, não tivesse uma economia boa, não tivesse estabilidade do emprego, se não tivesse
controlado a infração, há 15 anos atrás não teríamos emprego, teríamos fila para ter o desemprego, né? Como é que é o nome? O seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Por isso que é importante esse feirão do emprego para demonstrar para o Brasil que em Guarulhos aconteceu a mesma coisa. Na capital vai ter a mesma coisa, no ABC, o tanto de emprego que está construindo. Temos uma dificuldade que são a qualificação de pessoas, mas emprego está tendo no país. E esse emprego tem pelo projeto feito pelo governo Lula, pelo governo Dilma, que está aí. É um projeto econômico, é um projeto de inclusão social, de desenvolvimento. Por isso, nobre vereador Alex, parabéns por essa moção, que demonstra que o nosso país está crescendo e vai crescer mais. Falta muita coisa? Lógico que falta. Como falta em qualquer país. Mas o Brasil cresceu e o Brasil está no rumo certo. Parabéns, Alex, parabéns à secretária Mônica, e mais do que isso, parabéns ao nosso prefeito Jorge Lapas e ao governo Lula, Dilma, que dá essa continuidade de gerar mais emprego para quem necessita. Parabéns. Continua a discussão a moção de número 219, vereador Alexandre de Souza Sá, que apresenta a moção de congratulações à Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador De Paula. No momento oportuno, gostaria de solicitar de Vossa Excelência 1 minuto de silêncio em memória do senhor Benedito Mariano, que faleceu ontem na nossa cidade, um morador antigo ali do bairro do Bela Vista. No momento oportuno, faremos 1 minuto de silêncio pelo passamento do senhor Benedito Mariano e também pelo passamento do senhor Valmir dos Santos, por solicitação aqui do vereador Valdir Roque e de Vossa Excelência. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Moção número 220, de autoria do nobre vereador, líder do governo nesta Câmara, Aloísio Pinheiro. Moção de pesar pelo falecimento do Dr. Carlos Alberto Pereira, ocorrido dia 8 de novembro. Em discussão, a moção de número 220, do vereador Aloísio Pinheiro, que apresenta a moção de pesar pelo falecimento do Dr. Carlos Alberto Pereira, ocorrido em 8 de novembro, próximo passado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Luísio. Para discutir a moção. Para discutir, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, aproveito e cumprimentar a todos, nossas vereadoras, o público, a imprensa e também os servidores da casa. Senhor presidente, eu solicitei a discussão dessa moção por se tratar de uma pessoa muito conhecida nossa, principalmente minha, da vereadora Mazé, também do vereador Valdir Roque, por sermos integrantes do Partido dos Trabalhadores. O doutor Carlos Alberto Pereira, ele era um médico na nossa cidade, na área de medicina do trabalho, e ele trabalhou muito em trabalhos voluntários também, foi do Conselho Municipal de Saúde, uma pessoa íntegra, uma pessoa espetacular, e que ela teve uma trajetória importante no nosso partido, participando de reuniões temáticas, quando da formação, especialmente da formação dos programas de governo dos nossos candidatos, principalmente para prefeito, na nossa cidade. Eu apresentei essa moção de pesar. Ele enfrentou um câncer até aí, o dia 8/11, que se deu, infelizmente, o seu falecimento. E eu quero aproveitar essa moção para pedir que Deus possa dar força, dar bastante coragem, para que a esposa dele, a Silvia, sua filha, também possam enfrentar esse momento bastante difícil, que, por mais que nós queiramos compreender esse mistério que é a partida nossa dessa vida para um outro momento, para um outro espaço, para um outro período, é bastante difícil
por sermos seres humanos, de separar. Essa separação física é bastante difícil. Por isso as famílias sofrem, e aqui não é diferente com a Silvia, que também é médica, a sua filha também é dentista, e nós tivemos um velório junto com o deputado Marcos Martins, que era um grande amigo do Dr. Pereira também, igual eu era, e dizer que nós perdemos uma grande pessoa, um médico exemplar, um bom profissional, mas, acima de tudo, um grande companheiro que ajudou o Partido dos Trabalhadores a crescer, a se desenvolver na nossa cidade e em tantas outras regiões. Por isso, nós resolvemos apresentar essa moção de votos de pesar e também já estender a moção seguinte. A senhora Isabel Terui Camoto Rosa, ela foi funcionária da Câmara por 13 anos, na administração da Câmara, e, infelizmente, também no último dia 7 ela veio a falecer, e nós estivemos participando aí do velório, tanto do Dr. Pereira quanto da senhora Isabel, e nós lamentamos muito, e certamente toda essa Câmara. Muito obrigado. Agradeço ao novo vereador. Continua em discussão a moção de número 220, de sua autoria. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores favoráveis à moção, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção de número 220 pela maioria dos senhores vereadores presentes. Solicito ao senhor secretário... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Momento oportuno também solicitar a Vossa Excelência proferir um minuto de silêncio aqui em homenagem aqui tanto ao doutor Carlos Alberto Pereira quanto a Isabel. Carlos Alberto Pereira, com certeza, vereador. Da Isabel já foi feito na edição passada, por solicitação dessa presidência. Pedir aqui ao senhor secretário a leitura do próximo item. Moção número 221, de autoria do nobre vereador Aloísio Pinheiro, moção de pesar pelo falecimento da senhora Isabel Terui Camoto Rosa, ocorrido dia 7 de novembro de 2014. Em discussão a moção de número 221, do nobre vereador Aloísio Pinheiro, moção de pesar pelo passamento da senhora Isabel, que foi funcionária desta casa. Os vereadores, está em discussão, os vereadores favoráveis, em votação, os vereadores favoráveis à moção, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a moção de número 221. Apenas lembrar que a Isabel, além de ser funcionária dessa casa, ela já foi funcionária da prefeitura e também do banco Bamerindos. Mercantil, melhor dizendo. Mercantil. Continua em votação as moções. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Moção número 222, de autoria do nobre vereador Valdir Roque. Moção de pesar à família do senhor Valmir Pereira dos Santos, ocorrido dia 10 de novembro. Em discussão a moção de número 222, moção de pesar do nobre vereador Valdir Roque, pelo passamento do senhor Valmir Pereira dos Santos. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a moção 222 do vereador Valdir Roque. Solicito ao senhor secretário a leitura dos próximos itens. Moção de autoria da nobre vereadora professora Mazé, moção de congratulações a Thaís da Cruz Santos, aluna da 8ª série da Escola Estadual Professor Armando Gaban, da cidade de Osasco, pela sua participação no Parlamento Jovem, projeto da Assembleia Legislativa de São Paulo. Em discussão, a moção 223, de congratulações a Thaís Santos, por solicitação da vereadora Mazé Favarão. Questão de ordem? Questão de ordem. Para discutir? 5 minutos.
Boa tarde a todas, todos, colegas vereadores e vereadoras presentes, público presente, funcionários da casa e os que nos acompanham pela internet e TV Câmara. De fato, eu pedi para discutir, não apenas para reforçar os parabéns, as congratulações à Thaís, a jovem que foi escolhida, junto com mais 83 alunos da Rede Estadual de Ensino, para participar do Parlamento Jovem, que é um espaço de aprendizagem, não somente para os estudantes, suas escolas e comunidades, mas para os próprios parlamentares, que precisam constantemente buscar inspiração e incentivo para continuar o seu trabalho reverenciando-se nas demandas da comunidade, né? A Thaís apresentou um projeto de equipe técnica especializada de apoio às escolas públicas, tá? Principalmente para que se efetive o processo de inclusão, uma vez que todos os estudos e todas as opiniões dizem que a educação tem que ser inclusiva e não asilar, né? Não segmentando. Mas eu queria parabenizar, tanto quanto a Thaís, aluna da 8ª série da Escola Estadual Professor Armando Gaban, lá do Novo Osasco, tá? Eu queria parabenizar os meus colegas professores. Os professores da rede estadual, vereadora Luísio, são, na sua grande maioria, heróis. Heróis. São professores que trabalham... Você tem uma professora da rede estadual, né? São professores que trabalham em espaços, nas escolas, sem o número adequado de funcionários, é o que a gente chama de módulo escolar. O módulo escolar frequentemente está incompleto, falta o servente, falta o inspetor de alunos, falta o oficial de escola, falta o atendente. Frequentemente é assim. Nós não temos, na cidade de Osasco, eu ousaria dizer, na região metropolitana, nenhuma escola que tem o quadro de funcionários completo. Aliás, a AFUSE, que é quem representa a Associação dos Funcionários da Secretaria de Educação, vai realizar a sua eleição a semana que vem, e uma das bandeiras é concurso público para o preenchimento de todas as vagas. Tá? Os mesmos professores trabalham em ambientes hostis, tá? Ambientes hostis, ambientes que, de maneira geral, não têm a proteção, a segurança suficiente para que o seu trabalho seja desenvolvido, que não, com salas superlotadas, o que impede que eles dialoguem com os jovens estudantes, com os adolescentes, na perspectiva de incorporá-los ao processo de formação, de educação, o que, às vezes, leva, por puro ruído de comunicação, a ações de agressão. Não são poucas as notícias que a gente lê no jornal de agressão a professores, tá? de comprometimento, inclusive, com a saúde do professor. E também a questão salarial, né? Quer dizer, que é uma política que estimula as gratificações e não o salário, e isso é muito ruim, né? Então, eu queria, na pessoa, inclusive, do professor Rodrigues, que todo mundo aqui conhece, tá? Uma pessoa muito querida, muito dedicada, com um trabalho com aquela juventude assim extraordinário, parabenizar todos os meus colegas professores e professoras, ao corpo de direção, que, embora, às vezes, naquela escola, às vezes, tem algumas ações não muito adequadas, na minha opinião, né? E aos funcionários. E à família da Thaís. Tá? A Thaís, a família da Thaís, e tendo certeza, ou tendo a esperança, de que, quem sabe, essa ação não estimule na Thaís a participação aos movimentos de juventude, a organização da juventude no Grêmio, nos centros acadêmicos, e, quem sabe, no futuro, talvez não tão distante, a candidatura para que venha, junto com as 3 vereadoras dessa casa, ou a partir das 3, compor o quadro de vereadores na representação feminina dessa casa. Por isso é que eu peço o voto de congratulação à Thaís de Cruz Santos. Obrigada.
Agradeço, vereadora. Continua a discussão, a moção de Vossa Excelência de congratulações aqui a Thaís Santos, do Gaban. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Para discutir. 5 minutos. Saudar os vereadores, vereadoras aqui presentes, imprensa, público que nos assiste. Eu queria, primeiramente, deixar meus parabéns aqui à professora Mazé e retirar a moção que eu também tinha feito para a Thaís, até pelo fato de eu ter participado lá no dia da posse dos deputados jovens. Fiquei super encantado, professora Mazé. Eu participei na hora que eles tomaram posse, depois, vereadora Karen, acompanhei a apresentação de cada projeto, a votação dos projetos, a defesa dos projetos. A gente tinha lá, professor Mário, votos favoráveis e votos contra também. Um dos projetos que eu fiquei bastante feliz foi um aluno que apresentou referente à valorização do professor, que ele acha que hoje os próprios colegas não estão valorizando os professores. Eles criaram também, como fala do programa Jovem Aprendiz, eles querem o Jovem Aprendiz contra a corrupção nas escolas. Eles querem criar esse programa nas escolas contra a corrupção para acompanhar a política, para eles entenderem o que está acontecendo dentro da política. Não me recordo o nome aqui da aluna lá que presidiu a sessão, mas ela fez uma defesa para ser eleita como presidente da Assembleia, ganhou a eleição, compôs a mesa com mais uns colegas secretários e assim por diante, e depois conduziu, professora Mazé, a sessão com uma muito bonita. Foge as palavras agora, porque o plenário estava lotado. E o mais importante, professora, quando a senhora vem aqui falar da valorização do professor, os professores estavam o tempo todo ao lado dos alunos que foram escolhidos pelas escolas. E dando dicas, conversando, acompanhando, muitas vezes fazendo, o papel de pai e mãe lá do lado deles. Exemplo, o professor Rodrigues, que, aliás, a direção do Parlamento Jovem, que eu fiz questão de trazer uma cartilha para os vereadores, aqui, Karen, estão todos os projetos que eles apresentaram. Foram divididos a questão cultural, foi dividido a questão do esporte, foi dividido a questão do consumidor, foi dividido a questão da educação, habitação, foram vários da juventude, e a justificativa de por que eles estavam apresentando esses projetos. Aqui é como acontecesse, Karen, como nós, vereadores. Eles apresentaram, fizeram uma justificativa, deram o número de lei e depois foram para o plenário para votação. Né? Então, deixo aqui o meu parabéns ao professor Rodrigues também, muito dedicado. E outra, senhores vereadores, a nossa cidade foi muito reconhecida lá na Assembleia, principalmente da questão do Parlamento Jovem. O professor Rodrigues provavelmente vai ser homenageado pela Assembleia, porque ele é um daqueles que não leva só o jovem, mas que ele dá sugestão, eles chegam um dia antes, passam pelo treinamento, conhecem a Assembleia, dormem lá, que eles têm um hotel para esses jovens, que muitos vêm do interior para São Paulo, para a capital, e no outro dia eles vão para o plenário, vão discutir os projetos, montam-se as comissões e, no final, são definidos quais são os projetos. A gente sabe, Karen, e a gente é cobrada aqui, tanto eu e a vereadora Karen, nós sabemos que tem um projeto similar aqui, que é o projeto do Fábio, que é da Câmara Jovem. E a gente... uma cobrança que eu vou fazer, e o Fábio pode ficar até bravo comigo, mas uma cobrança que eu vou fazer quando ele voltar para a Câmara, ou se ele voltar, que ele ou dê autorização para a gente apresentar esse projeto. Porque
nós estamos sendo cobrados hoje, Branco. Nós estamos sendo cobrados. Muitos jovens lá perguntavam assim, e Osasco? E tinha vereador lá, jovem, representando a cidade. Então, é uma cobrança. Eu e a Karen já vivenciamos isso. Eu mesmo lá fui cobrado por vários jovens que estavam lá, para que a gente possa ou pedir autorização, só para concluir, presidente, pedir autorização para o Fábio, para que a gente possa conduzir esse processo aqui e também a gente ter os jovens aqui participando da Câmara e tendo a oportunidade de apresentar projetos. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, parabéns, professora Mazé, pela moção. Continua a discussão, a moção de número 223, da nova vereadora Mazé, em homenagem a Thaís Santos, pelo Parlamento Jovem. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pela unanimidade dos senhores vereadores presentes, está aprovada a moção da nobre vereadora Mazé Favarão. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Moção número 224, de autoria da nobre vereadora professora Mazé. Moção de congratulações aos deputados Renato Simões, do PT, Luiz Erondina, do PSB, e ao senador Randolph Rodrigues, do PSOL, por protocolarem projeto de decreto legislativo que prevê a realização de um plebiscito para decidir sobre a convocação de Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para a reforma política. Em discussão, a moção da nobre vereadora Mazé Favarão, pela ordem, apresentando moção de congratulações aos deputados pela apresentação do decreto legislativo sobre o plebiscito. Pela ordem, vereadora. Para discutir. 5 minutos. Bem, encerradas as eleições, eu acho que o tema da reforma política é um tema bastante empolgante e, por que não dizer, polêmico, né, vereador? E eu acho que um tema dessa natureza, ele precisa ter a continuidade para que a gente possa esgotar todas as discussões que dizem respeito a ele, né? Então, na semana, logo depois do primeiro turno, os deputados mencionados, Renato Simões, PT São Paulo, Luiz Erundina, PSB São Paulo, protocolaram um projeto de decreto legislativo que tem o número 1508/2004 na Câmara e, logo depois, uma semana depois, o senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, apresentou projeto no Senado com o mesmo teor. Tá? Já assinaram o decreto legislativo dos dois deputados 185 deputados. Tá? Já se posicionaram favoravelmente a um plebiscito oficial que coloque para o conjunto da população a pergunta: você é a favor de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político? Tá? Essa pergunta já foi respondida quando do plebiscito popular. Inclusive, a nossa Câmara, aliás, uma das poucas no Estado de São Paulo, estimulou e permitiu, materialmente falando, que os que frequentam a Câmara, os funcionários, se manifestassem com relação a isso. Agora ela vira um plebiscito oficial. Né? Há muitas discussões, há muitas especulações até. Mas uma nova Constituinte não pode nos produzir um retrocesso, mas como é que vai ser? Vai ter eleição, não vai ter eleição? Vai haver reeleição, não vai haver reeleição? Vai aumentar o número de deputados ou não vai? É exatamente isso que nós queremos discutir. É exatamente isso. Que nós tenhamos os espaços democráticos para fazer esse debate. Para isso, é necessário que o plebiscito seja aprovado, que ele seja implementado, porque potencialmente podem responder não também à pergunta, né? É uma possibilidade, se é assim ou não, pode sair. E depois, para que nós possamos, ouvindo o povo, poder
fazer a Constituinte exclusiva e soberana e uma Constituição que avance no processo democrático do nosso país. Então, é essa a intenção da moção, está encaminhada, que será encaminhada aos 3 parlamentares, mas também às presidências da Câmara e do Senado, e é para isso que eu peço o voto dos colegas vereadores, para que possamos criar as condições para discutir a reforma política do nosso país. Muito obrigada. Agradeço, vereadora. Continua a discussão. A moção de número 224, da nobre vereadora Mazé Favarão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com 2 votos contrários, portanto, pela maioria dos senhores vereadores presentes, com 2 votos contrários. Solicito ao senhor secretário a leitura do próximo item. Senhor presidente, não existem mais matérias para serem lidas, discutidas e votadas neste expediente. Não havendo mais matéria para ser lida, discutida e votada no expediente, vamos passar aos senhores vereadores inscritos. Questão de ordem, vereador doutor André Seco. A semelhança do que nós pedimos, a bancada do PSDB pediu na sessão passada, nós gostaríamos que fosse colocada em ata que o vereador De Paula e que o vereador André Saco votaram contrariamente à moção apresentada pela vereadora Maria José Favarão. Questão de ordem de Vossa Excelência regimental será inserido, portanto, os 2 votos contrários. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Rogério Silva. Com a palavra, vereadora Karen Gaspar. Com a palavra, vereador Valdir Roque. Lembrar aos senhores vereadores que as chamadas são dos vereadores remanescentes da sessão passada. Temos ainda o vereador Mário Luiz e o vereador Valdomiro Ventura. Dispõe de 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, TV Câmara e principalmente jornalistas que estão sempre cobrindo a Câmara Municipal. Quero, nesse expediente, parabenizar a forma que está sendo conduzida a revitalização do Jardim Cirino, do Jardim Roberto e aquela região onde esse vereador mora, onde o vereador Dinei Simão mora, onde o Rogério Silva mora. O prefeito está tendo várias ações a pedido desses vereadores, como revitalizando, tendo asfalto na região onde foi o Jardim Cirino, onde tem vários condomínios sendo criados, aliás, erguidos, né? Foi feito o asfalto, está tendo a remoção do poste, esse poste que deu até imprensa, mesmo a gente sendo sabedor que a prefeitura fez a parte dela, mas a AES, Eletropaulo, não tinha feito, né? Mas como no Brasil, né? Tudo é responsabilidade, ou é responsabilidade do município, do prefeito, ou é responsabilidade do governo federal. É isso que acontece muitas vezes. Parece que o governo estadual, seja na União, não existe. Não é só em São Paulo, não, viu? Nobre vereador André Saco. É no Mato Grosso, é no Rio de Janeiro, é na Paraíba. Muitas vezes não é reconhecido o governo do Estado, a população arapoca, seja no governo municipal, seja no governo federal. Você vê a questão da água. É um problema estadual, mas estão falando que a culpa é da Dilma, a culpa é do governo municipal, mas não, a gente sabe que é do governo estadual. Ainda bem que o governo estadual, o nobre governador Alckmin, foi pedir uma ajuda, fez uma excelente pacto e uma aliança com o governo federal, e se Deus quiser, a grande São Paulo, a capital, vai ter um programa, vai ter, estrategicamente, um programa como uma forma de restabelecer a água nessa região nossa. Mas também quero dizer que está sendo concluído, se Deus quiser, até o final do ano, que é uma coisa que eu acompanho diariamente, aquela avenida que corta, que vai ser feito na Universidade Federal, onde vai ser construída a Universidade Federal, já foi feito o cercamento, como também as guias e sarjetas, que
e que é, na verdade, uma responsabilidade do município, mas também está sendo cortada uma rua, e os vereadores que não viram ainda, é bom, importante dar uma olhada lá, que está ficando bonito aquela região. Uma rua que corta a Marechal Edgar de Oliveira com a Avenida Newton Estilac Leal, que é importante para a gente. Ela liga, aliás, né, que corta assim, mas liga as duas avenidas, e é importante para nós. E dia 6, se Deus quiser, vamos fazer um grande evento com a comunidade daquela região. Todos os vereadores estão convidados, chamar a comunidade de São Pedro, Quitaúna, Cidade das Flores, Jardim das Flores, Vila Isabel, Alto do Parol, Pestana, ou toda a comunidade da região que vai ser beneficiada com essa universidade, porque a gente vai ver o cronograma, vai ter show, e a gente vai cobrar mais e mais da Universidade Federal que seja construído rápido. E quero, para finalizar, senhor presidente, senhores vereadores, no sábado como no domingo, eu fui levar meu filho para fazer o Enem, e fiquei muito contente de ver aqueles 8.700.000 jovens que têm oportunidade hoje de ingressar numa universidade federal ou numa universidade particular, como ele deseja, mas aqueles jovens fazendo fila, muitas vezes com os pais, com as mães, com os irmãos, e muitas vezes só fazendo o Enem, sabendo que é um pré-vestibular para entrar na universidade. E mais contente ainda é saber que esse projeto é um projeto que se deu no governo Lula, com o nosso ministro, que é hoje o prefeito da cidade de São Paulo, que era o Haddad, como a nossa presidenta Dilma. E mais feliz é que esse país, e eu quero estar nessa tribuna e falar das coisas boas, que a gente sabe dos problemas que tem o país, mas sabe que ele avançou muito, e avançou muito nesses últimos 15 anos. O jovem hoje tem esperança, o jovem hoje tem uma clareza que pode ter um futuro certo, e vai ter que continuar. A importância disso tudo, o que é? É a esperança que o Brasil hoje dá para os pais, mas principalmente para o jovem, que pode ingressar numa universidade, pode ser dentista, pode ser engenheiro, pode ser médico, pode ser advogado, pode ser professor, geólogo, e isso que é importante. É esse país que cresce, esse país que dá oportunidade. E esse país tem que ser chamado o país das oportunidades. Obrigado, e fico contente de saber que meu filho, como 8.700.000 jovens, filhos de operários, trabalhadores, estão fazendo o Enem com a procura de uma universidade, de uma vida melhor. Obrigado. Agradeço ao vereador. Continua com a palavra os senhores vereadores. Vereador Mário Luiz Guide. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, queridos funcionários da nossa casa, nós estamos assumindo a tribuna para encaminhar algumas indicações, algumas delas já foram lidas no início do expediente. Antes, porém, de comentar algumas indicações, eu queria, em nome do PSB, estender também meus sentimentos, meus votos de pesar. Nós apoiamos o voto de pesar apresentado pelo vereador Aloysio Pinheiro, para o Dr. Carlos Alberto Pereira. Tive a oportunidade de conhecer o Dr. Carlos Alberto Pereira de muitos anos. Apenas uma pessoa com muita sensibilidade, um médico dedicado e com muita sensibilidade social. Acabou se engajando na política, foi um militante do Partido dos Trabalhadores, mas é uma pessoa que nós tínhamos muita consideração por ele. Aproveitar também a oportunidade para parabenizar a vereadora Mazé Favarão e o Josias pela moção da Thaís e as menções que fizeram ao professor que toca a banda do Gabã, professor que muitos anos se dedica a esse trabalho. Nós achamos que é importante o trabalho que ele faz. Também a moção defendendo a convocação de um plebiscito, feita pela vereadora
pela vereadora Mazé. Né? E parabenizar também a secretária Mônica pelo Feirão do Emprego. Arrumar emprego sempre é uma coisa importante. O país continuar criando empregos. Muitos críticos, às vezes, falam, não, mas esses empregos, 80%, 90% desses empregos é de 1 a 1,5 salário. Mas nós vamos continuar lutando, criando esses empregos, nós também vamos continuar lutando para criar empregos de maior qualidade. Né? Mas mostra a importância da família, da pessoa ter um emprego. Eu também queria agradecer o prefeito Jorge Lapas pelo trabalho que foi feito na viela, ao lado da rua Maza Miguel Miranda, ali no Jardim Imperial. São pequenas obras que são feitas, não é, vereador Branco, e que melhora muito a vida das pessoas. Muitas vezes o administrador acaba olhando as grandes obras e deixando de lado as pequenas obras. Era uma viela com bastante entulho, com bastante lixo, ficava entre duas casas, nós sabemos, entre duas ruas, nós sabemos, fundo para duas ruas, nós sabemos que a nossa urbanização não foi uma urbanização planejada e acaba ficando essas situações difíceis para os moradores. Foi feito todo um trabalho lá de asfaltamento, de calçamento e inclusive colocando os aparelhos de ginástica, e melhorou muito o ambiente ali em torno da rua Umaza Miguel Miranda, no Jardim Imperial. Então, nós queríamos agradecer essa presença do prefeito e o trabalho feito por ele, que ele continue cuidando das grandes obras que a cidade precisa. Nós sabemos que uma cidade do Porto de Osasco precisa de grandes obras. Ali na nossa região da Zona Norte, tem obras importantes, que é a canalização do Córrego Rico, não é, vereador Luiz? Que há muitos anos a gente peleja com aquela canalização e tem a impressão que logo deve iniciar ali por volta do supermercado Extra, ali, até o terminal de ônibus, podendo consolidar um sonho ali de duplicação da Avenida Costa Silva, que é uma reivindicação importante dos moradores. E criar uma via alternativa também no braço morto Tietê, né, levando a Avenida Presidente Costa Silva até a Avenida Brasil, com as marginais do braço morto do Tietê. Nós sabemos que essas grandes obras são importantes ali para a região, mas sabemos também que as pequenas obras ajudam muito as famílias. Então, está de parabéns o prefeito Lapas por essa iniciativa também de cuidar de pequenas obras importantes para a nossa comunidade. Agradeço, vereador Mário Luiz. Com a palavra, a vereadora Karen Gaspar. 5 minutos. Boa tarde a todos, senhores vereadores, a mesa, a imprensa aqui presente, o público, o meu presidente, Veríssimo, boa tarde. Eu venho hoje nessa tribuna, eu fiz um protocolo de uma indicação que provavelmente vai ser lida na próxima sessão, solicitando os armários nas escolas aqui no município de Osasco. Já tem muito estudo, muito falado, que as crianças que carregam essas mochilas muito pesadas, isso daí é um problema de saúde. Então, isso causa transtornos muito sérios no futuro para essas crianças. Então, eu fiz essa indicação para o prefeito, para que ele, analisando, ele consiga enxergar uma solução para esses materiais para as crianças, aonde que elas podem alocar esses materiais. Dentro da minha pesquisa, eu quero até agradecer à casa aqui, que eu tive a ajuda dos funcionários, dos meus funcionários do gabinete. Existe um projeto já lá na Câmara dos Deputados. E, nesse projeto, a discussão maior se teve por conta realmente disso, que hoje nós temos uma perspectiva de estar aumentando a carga horária das crianças dentro da escola. E esse aumento da carga horária aumenta também o material.
Então, isso foi discutido que, no futuro, principalmente as mulheres têm um problema na coluna difícil de ser corrigido. Então, um problema que deveria vir aos 70 anos nas mulheres vem com muita antecedência. Então, esse projeto ele já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. É um projeto do deputado Sandes Júnior. E agora ele está no Senado Federal. E, nesse projeto, eles falam que, quando a criança... que a Sociedade Brasileira de Ortopedia ela prevê que cerca de 60% a 70% dos problemas da coluna na fase adulta são causados por esse excesso de peso. Então, eu venho solicitar ao prefeito que, nessa análise, olhando essa indicação, que ele tome providências e que o município de Osasco seja exemplo para o Brasil, para que, quando aprovado esse projeto de lei lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, Osasco já tenha andamento em todas as suas escolas, tanto da rede municipal, como estadual, como escola privada. E eu venho mais uma vez aqui, a sessão passada eu só usei uma parte ali da palavra, para falar da castração dos animais. Vai até o dia 30 de novembro as inscrições. Elas estão sendo realizadas aqui na Prefeitura de Osasco, entendendo realmente o prejuízo da população em estar se deslocando até a zoonose, que realmente fica em um local um pouco mais afastado. Então, está sendo feito aqui. Eu conheci o Hospital Cães e Gatos, que é um dos parceiros da Prefeitura. A castração lá, o local que eles deixaram reservado para a Prefeitura, está ocorrendo em torno de 20 castrações por dia, uma equipe extremamente profissional, e não adianta, eles não vão vacinar o animalzinho sem a devida carteira de vacinação, carimbada por médico veterinário. Não adianta, mas eu comprei essa vacina na Cobase, ou eu comprei em qualquer lugar e eu mesmo apliquei. Não adianta você aplicar. Para eles, não significa que o cachorro está vacinado. Então, eles querem a vacinação. Está tendo um surto muito grande de sinomose aqui em Osasco. Então, isso daí é para uma prevenção do seu próprio animal. Eles recusarem estar fazendo a castração em animal que está indevida à vacina, é uma prevenção e um cuidado com o seu próprio animal. Então, senhor presidente, eram essas as minhas palavras para falar sobre a indicação e sobre a castração. E não esquecendo, senhores homens, essa Câmara, que é mais masculina do que feminina, né, vereadora Mazé? Nós estamos no Novembro Azul. Então, os senhores homens, procurem uma UBS aí para estar indo atrás aí para fazer o seu exame preventivo e não ter que pagar no final. Isso daí é uma dica do bem, para não falar uma cutucada, né, doutor André? Obrigada. Agradeço, vereadora, cumprimentar a Vossa Excelência aí pelos projetos. Com a palavra o vereador Valdomiro Ventura, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, nobres vereadoras, funcionários dessa casa, imprensa local presente, senhoras e senhores, aqueles que nos assistem aí através da net, que nos acompanham através do Facebook, da TV Câmara. Senhor presidente, o senhor sabe que, para mim vir falar sobre esse assunto, eu pensei há alguns dias, porque eu estava muito chateado e eu não podia falar desse assunto há alguns dias atrás. Primeiro, eu queria dizer ao secretário do Demutran que eu não sou de lua. Se alguns vereadores aqui ficaram calados, quietos, é porque são de lua. Eu não sou. Dizer ao senhor secretário, e eu, quando eu tenho que falar, eu não mando recados, dizer ao senhor secretário que ele tem que se preocupar um pouco mais em treinar os funcionários do Demutran
para que os mesmos, em vez de multar todos os dias, que a cidade de Osasco virou uma indústria de multa, para ele orientar, para esses funcionários poderem orientar os munícipes da cidade de Osasco. E não chegar e já enfiar na caneta, já ir multando e daí por diante. Eu estou falando isso em tribuna porque eu lembro muito bem que eu coloquei meu carro de frente da prefeitura e de frente da prefeitura, onde o vereador não tem mais o direito de estacionar o carro, onde o munícipe não tem o direito de estacionar um carro para ir até um departamento da prefeitura. Se ele for, ele é multado. Se ele deixar o carro dele, ele é multado. Então, eu queria dizer ao secretário, João Góes Neto, que foi colega da gente aqui na Câmara Municipal, que a gente não é doido, que a gente não é louco, que a gente não é lunático, que a gente não é de lua. Que treine mais os funcionários do Demutran para que eles venham orientar os munícipes da cidade de Osasco, em vez de multar. Eu não podia deixar de falar isso aqui. Uma outra coisa que eu quero fazer, quero aproveitar e fazer uma cobrança ao meu amigo, que eu ajudei a eleger prefeito da cidade de Osasco, prefeito Jorge Lapas. Faz 3 anos que o povo do Remédio, que o povo do Marieta, que o povo daquela região cobra a transformação daquela Praça Nossa Senhora dos Remédios, que fica de frente de uma igreja, uma das maiores igrejas católicas da cidade de Osasco, que agora estão jogando lixo, que está abandonada na entrada da cidade de Osasco. Não pode. É a reclamação do povo. Faz tempo que eu estou cobrando isso aqui em tribuna. E gostaria que o senhor prefeito, por favor, tomasse uma posição em relação a essa cobrança que não é do vereador Valdomiro Ventura, é dos padres ali da região, é dos católicos ali da região, é dos crentes, é da população ali daquela região. Desde já, eu quero aqui deixar meus agradecimentos e gostaria de ver, como vizinho, como morador ali do lado do Remédio, gostaria de ver aquela praça transformada, aquela praça mais bonita, com a placa bonita. Seja bem-vindo à cidade de Osasco, porque do jeito que está ali, fica muito feio para a cidade, fica muito feio para todos nós. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Agradeço, vereador. Continua com a palavra os senhores vereadores. Vereador De Paula, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, quero cumprimentar o Gabriel, presidente do PPS aqui da nossa cidade de Osasco, cumprimentar a imprensa em nome do Sandro, cumprimentar o Giba e a comissão do Mandela que se faz presente, todos os moradores, cumprimentar meu amigo Edmael, parabéns Edmael, foi eleito ali no Espada, uma eleição democrática, eleição que teve 3 candidatos, você venceu, parabéns, é uma alegria ter você aqui junto com nós. Senhor presidente, hoje eu venho falar, senhor presidente, de uma lei da nossa cidade, número 4029 de 2006, que é de autoria, senhor presidente. Senhor presidente, falar, senhor presidente, dessa lei 4029 de 2006, que é da autoria do nobre vereador Aloysio Pinheiro. É uma lei que nós entendemos que ela é de grande importância para a nossa cidade de Osasco. E dizer, senhor presidente, que essa lei não está sendo cumprida. Então, nós entendemos que falta transparência
a administração pública está faltando com a transparência, porque a lei de autoria do nobre vereador Aloysio Pinheiro, 4029/2006, que dispõe sobre a colocação de placa de identificação em obras públicas, dizendo quanto custará a obra, quando inicia e quando termina. Tenho andado muito na nossa cidade e não tenho visto nenhuma placa dessa por aí. Então, lamentar essa situação, a cidade de Osasco, 4º PIB do Estado, 11º do país, entendemos que está faltando transparência, porque quando deixa de cumprir essa lei, vai deixar de cumprir várias leis. Vou citar mais uma, senhor presidente. É a Lei 4396 de 2009, de autoria de, na época, o vereador, que hoje é vice-prefeito, agora foi eleito deputado, Valmir Pracidelli, e também do secretário de Mobilidade Urbana da nossa cidade, João Góes Neto, que é a lei que fala a respeito dos carros abandonados. Tem um disposto aqui, senhor presidente, que fala o seguinte: de autoria conjunta dos vereadores Valmir Pracidelli e João Góes, que prevê que sejam recolhidos pela administração municipal veículos estacionados no mesmo local por mais de 20 dias e que se encontrem em estado de depreciação, sem placa, com impossibilidade de deslocamento ou que ofereça risco à segurança ou à saúde dos munícipes. Senhor presidente, eu quero lamentar essa situação porque é uma lei de autoria do homem que está hoje na secretaria, deveria estar cumprindo isso, e que eu fiquei mais de 1 ano e meio lutando e só tive o resultado ali num carro que ficava no Rochdale, na Avenida Brasil. Quando entramos, notificamos o Ministério Público solicitou que a administração viesse resolver isso. São vários os moradores ali do bairro do Jardim Rochdale que conhecem essa situação. Então, lamentar que a prefeitura da nossa cidade está descumprindo muitas leis. E essas 2 leis que eu citei hoje, eu gostaria de ver elas cumpridas. Porque o povo, senhor presidente, precisa saber quanto que está gastando na nossa cidade. Então, se é para ter, tem a lei de autoria do vereador Aloysio Pinheiro, que fala que é para ter a placa dizendo quanto é o valor da obra, quando inicia e quando termina. Nós gostaríamos de ver essa lei sendo cumprida por administração da nossa cidade. Porque o povo precisa saber quanto está custando cada obra. Tem uma obra ali no Jardim Rochdale, a reforma do pronto-socorro, que nós sabemos aí que custa 2.100.000. Mas o povo precisa saber que esteja a placa constando o valor da obra, quando inicia e quando terminará. Então, solicitar dessa administração mais transparência com o dinheiro público gasto no nosso município, porque nessa situação nós entendemos que não está tendo transparência com o dinheiro do nosso povo que está sendo gasto na nossa cidade. Então, solicitar urgência que seja cumprido essa lei que o município não está cumprindo. Hoje, senhor presidente, entrei também com aproximadamente 32 indicações pedindo melhoria para vários bairros da nossa cidade. Temos aí 11 requerimentos aguardando para ser discutido nessa casa. Então, solicitar que essa administração venha abrir uma conversa de verdade para melhorar a vida do nosso povo, que nós entendemos que estão sofrendo muito e que o nosso dinheiro não está sendo gasto da forma correta. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Dr. André Sacco. Estando inscrito, quero ceder meu tempo ao vereador De Passa Paula. mais 5 minutos ao vereador De Paula. Agradeço, senhor presidente, agradeço também ao ilustre vereador André Sacco Júnior, líder da nossa bancada. Vossa Excelência tem uma parte aí para esclarecer vários pontos importantes aí para a nossa cidade. Obrigado, vereador. Quero cumprimentá-lo pelas teses que Vossa Excelência traz à tribuna, tanto das leis que não são cumpridas nessa cidade, quanto também da ineficiência da Secretaria de Mobilidade Urbana. Me parece que mais uma secretaria do congestionamento urbano. O que eles querem tomar conta é dos parquímetros, é tomar conta dos caça-níqueis e das multas. O restante, a secretaria parece que não está atenta, né, na gestão do bem público, do trânsito na nossa cidade. Mas, se me permite, vereador, eu queria falar de um assunto que me parece ser pertinente a todos nós. Nós temos aqui no plenário a Carla, a Cris, o Giba e o Zé Luiz, lá do
do Mandela, do Nelson Mandela, e que todos os senhores vereadores, na oportunidade das sessões passadas, nós tivemos a oportunidade de ouvi-los aqui. E nós fizemos uma comissão de vereadores para que nós fôssemos visitar lá o Nelson Mandela, a comunidade Nelson Mandela, e entender o que está acontecendo ali naquele lugar tão bonito da cidade de Osasco. E nós fomos lá. Estiveram presentes ali o vereador De Paula, Vossa Excelência, o Batista da comunidade, o Maluco Beleza, o Cláudio da locadora, o Josias da Juco, o Toniolo, o Rogério Lins, o Dinei Simão, o Alex, o Branco e este vereador. Todos nós fomos ali, né? Fomos visitar o Mandela e para entender o que é que estava acontecendo. E nós fomos lá, conversamos, fomos muito bem recebidos, por sinal, né, pela população ali do Mandela. Muito organizado o sistema. Aí nós levantamos alguns documentos. E, nesse documento, a primeira coisa que nós levantamos foi a matrícula do imóvel. A matrícula 2159. E, lendo a matrícula deste imóvel, com uma certidão assinada recentemente, em 26 de agosto de 2014, diz aqui, no verso da folha 02F, diz aqui o seguinte, que nos termos do mandato de averbação de emissão de posse provisória expedido em 2 de agosto de 2012 e aditado em 2 de outubro de 2012 pelo Juízo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública, Fórum da Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, extraído dos autos da ação de desapropriação, número tal, né, a ordem tal, movida pela Municipalidade de Osasco em face de Dias Martins, S.A., Mercantil e Industrial, já qualificada, procedo à presente averbação da emissão provisória de posse em favor da Municipalidade de Osasco, referente à área de 119.574 metros e 96 metros quadrados. Assinado Patrícia Leme Silva, escrevente autorizada, e a Amanda Carreira, escrevente habilitada. Certidão esta emitida no dia 26 de agosto de 2014. Pelo que, a meu ver, quem tem posse provisória desta terra é a Prefeitura Municipal de Osasco. Quem tem o domínio da área é a Prefeitura Municipal de Osasco. Levantando o processo no fórum, me parece que o polo ativo é a empresa Dias Martins S.A. Mas por que a empresa Dias Martins S.A.? Se a posse do imóvel pertence ao município de Osasco, à municipalidade. Então, essas são questões que nós temos que discutir. E aqui eu chamo para uma reunião, convido a todos que participaram lá da visita ao Nelson Mandela, para uma reunião, hoje, aqui na sala de estar, junto com a comissão presidida pela vereadora Andréa Capriotti, que é a comissão de urbanismo da casa, e a comissão de Constituição e Justiça, para que nós possamos discutir e utilizar aqui os bons préstimos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Maluco Beleza. Estando inscrito, gostaria de ceder o tempo. Passa mais 5 minutos ao vereador De Paula. Obrigado, nobre vereador Maluco Beleza. Vossa Excelência contribui muito aí com um caso muito sério aí da nossa cidade que está sendo discutido. Obrigado por acessar um tempo, Vossa Excelência. Sabendo que Vossa Excelência tem muito a discutir aí, vários pontos da nossa cidade, mas muito obrigado. Continue com a parte, então, ilustre vereador André Sacco. Só continuando. Então, eu penso que contando com o vereador Aloysio Pinheiro, que é líder do senhor prefeito, nós devemos fazer essa reunião, fazer a reunião ainda hoje, para que nós possamos discutir, agendar com a administração e entender esse processo, porque, ao nosso ver, a área pertence
à municipalidade de Osasco. Não pertence mais a Dias Martins, por efeito de escritura pública, que aqui está. E, é claro, a população ali tem uma emissão de reintegração de posse. Nós estamos lidando com quase 3.000 famílias. Né? Nós precisamos ter zelo, né, na tratativa. Meu caro vereador Valdir, nós podemos conversar, sim, é claro, né? E entender qual o raciocínio nessa reunião, para que a gente possa avisar a todos os pertencentes aqui do Nelson Mandela. Então, pediria a Vossa Excelência, minha cara vereadora Andréa, que é presidente da Comissão de Urbanismo dessa casa, pediria à Comissão de Constituição e Justiça, com o auxílio do vereador Mário Luiz Guide, os vereadores que foram presentes, para que nós façamos um documento e encaminhe esse documento ao prefeito, porque, pelo nosso entendimento, a área pertence à municipalidade e não mais a Dias Martins. Portanto, essa reintegração de posse me parece estar suspensa, a princípio, porque não tem efetivo da prefeitura, não tem efetivo daquele que requereu a reintegração de posse para auxiliar nessa reintegração de posse. Precisa de mais de 100 caminhões, veículos, gente. A prefeitura tem que fornecer abrigo, enfim. É um transtorno tão grande que precisa ser melhor avaliado por todos nós. E como a comunidade veio aqui, Cláudio, né, meu caro vereador de Paula, veio a esta Casa de Leis, nós temos que dar uma resposta dentro dos aspectos legais. E o que eu entendo, meu caro vereador Aloysio, é que a área pertence à municipalidade. Tem uma grande área de 800 mil metros, sendo que 700 mil metros já está com a ECO, já está até dividido, e tem uma área de 109 mil metros que a emissão provisória da escritura foi dada à municipalidade, já não mais pertencendo a Dias Martins. Então, eu quero aqui convidá-los todos, né, para que a gente possa fazer essa reunião e dar o devido encaminhamento ao prefeito do município de Osasco, à Secretaria da Habitação, porque deixaram correr solto. E a população está lá, né, sofrendo, tendo as dificuldades, e nós não queremos burlar a lei absolutamente, nós temos que ser legalistas, meu caro vereador Valdir Roque, legalista, mas que o terreno pertence à prefeitura, pertence à prefeitura. E esse é um problema da administração municipal, da Secretaria da Habitação e do prefeito da cidade de Osasco. Obrigado, vereador de Paula, obrigado a todos que me ouviram, e nós vamos... Por gentileza, nós temos o vereador na tribuna. Giba. Nós vamos... Pessoal, nós temos o vereador na tribuna, vereador doutor André Sacco. Só para concluir... Vossa Excelência está com o tempo do Se me novo permite, vereador de Paula. Tá. Nós não queremos levar isso aí no calor das emoções, nós precisamos levar no calor da razão, né? No calor da lei, abraçado e amparado pela legislação em vigor. Então, compete a esta Casa de Leis conduzir esta situação dentro da legalidade, contando com a contribuição de todos os vereadores, da Comissão de Política Urbana, da Comissão de Justiça, mas uma opinião sempre é válida, e, é claro, a valorosa colaboração do líder do senhor prefeito, para que leve essa demanda, esse nosso entendimento, à Secretaria da Habitação e ao prefeito do município de Osasco. Obrigado, de Paula, pela cessão do tempo de Vossa Excelência. Muito obrigado. Agradeço aí a contribuição do ilustre vereador André Sacco, agradeço também o tempo cedido aí por o nobre vereador Maluco Beleza. Eu acho, doutor André, foi o caminho certo tomado, encaminhado aí para a política urbana, para a Constituição e Justiça. Vamos sentar e vamos ver o que podemos fazer de melhor aí para o povo da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente, uma boa tarde a todos. Agradeço os vereadores. É um assunto bastante importante, mas a questão da reunião dos senhores vereadores é uma deliberação desta presidência, que a gente vai conversar com os vereadores aí, ver de que forma nós podemos conduzir isso para que a gente possa
dar uma atenção correta Questão ao caso. de ordem. Questão de ordem, vereador. Jamais passar pela autoridade de Vossa Excelência na presidência dessa casa. Eu fiz um convite aos senhores vereadores, àqueles que visitaram a comunidade Nelson Mandela. Então, com todo respeito à presidência, à mesa diretora, então, dirijo a Vossa Excelência a oportunidade de convidar também os vereadores para que nós possamos fazer a reunião o quanto antes, para que daqui saia um consenso. Porque penso ser uma responsabilidade da Prefeitura do município de Osasco, através da Secretaria da Habitação. Muito obrigado, presidente. Agradeço, vereador. Com a palavra, o vereador Josias. 5 minutos. Saudar mais uma vez os vereadores, vereadora presente, saudar aqui a comissão do Nelson Mandela. Aliás, fazer uma saudação especial. Eu não faço parte da comissão, mas me senti convidado em lá conhecer. Queria deixar aqui aos demais vereadores, os que estão nos assistindo, a maneira que fomos recebidos lá. Fomos recebidos com muito carinho, muito respeito, as famílias, as crianças que lá encontramos. Tivemos a oportunidade, né, Branco, de caminhar dentro da área. Em vários momentos paramos para falar com os moradores. Falamos com uma moradora que está praticamente com uma escola pronta para ajudar as crianças no reforço escolar, os comércios que ali estavam para manter aquelas famílias. Também queria deixar claro, vereador Aloísio, a limpeza daquele local, eles estão de parabéns com a limpeza, com a manutenção, porque a gente, muitas vezes, as pessoas imaginam que uma área que usam até a forma errada, invadida ou que estava desocupada, mas que deram uma outra visão naquela área. As ruas que estão estabelecidas lá, as vielas que foram feitas, até nós encontramos lá já tubulações de água fluviais já organizada. Então, eu queria, Algiba, não me recordo o nome dos outros que estão aqui agora, mas eu queria agradecer. Confesso a vocês que houve uma certa tensão para a gente ir até lá. Mas no momento que nós chegamos, eu me senti bem recebido e queria deixar aqui o meu agradecimento pela maneira que vocês trataram os vereadores lá. Trataram com respeito, tá? Então, sem dúvida nenhuma, todos que participaram falariam isso no microfone. A questão da área, com certeza, vai ser discutida e vocês estão aqui, da mesma forma com a comissão foi lá, vocês estão aqui com uma comissão para ser atendida. Eu, no meu ponto, como eu fui bem recebido por vocês, da minha parte não tem problema nenhum receber vocês aqui para uma reunião, que a casa é de vocês também aqui. Tá? Poderia me alongar mais nesse assunto, mas eu fiz questão de também trazer um assunto hoje, que é a questão, vereador Rogério Lins, dos ecopontos na nossa cidade. Nós estamos vendo o número de sacos, as pessoas antigamente jogavam os lixos nas praças, agora eles estão comprando saco, ensacando e pagando para alguém deixar abandonado nas praças, vereador Mário. É o momento da nossa cidade, Batista, ter o ecoponto na cidade, aonde as pessoas têm a oportunidade de levar o que sobrou de material de construção, de um móveis usado. Eu encontrei uma senhora que ela mostrou o lerite dela, quanto que ela ganha de aposentadoria. E ela falou, filho, eu não tenho condições de alugar uma caçamba. E mesmo que se eu tivesse condições de alugar uma caçamba, não daria... o que eu tenho é pouco para uma caçamba. Eu não quero falar que um está com preço mais barato mais o outro, mas eu acho que a mais barata hoje é R$ 250 uma caçamba na nossa cidade. Como que o cidadão tem condições, aquele que está fazendo uma reforma pequena, que muitas vezes quebrou um piso no banheiro, quebrou um piso na sua garagem, ou que foi danificada a sua calçada. Então, nós estamos aqui pedindo para o prefeito, pedindo para o secretário de obras. Eu já estive na prefeitura falando sobre esse assunto. Nós precisamos do ecoponto na nossa cidade, para que a gente possa melhorar
o visual da nossa cidade, para que a gente possa dar uma qualidade de vida, vereador Rogério, para essas pessoas que tanto querem ajudar a nossa cidade. A gente sabe... E vamos falar, precisava também voltar aos mutirões. A gente queria o cata-bagulho, onde organizado falaria naquele bairro e o caminhão passaria ali para buscar o móveis usado. Ou se não, vereador Rogério, nós vamos ter que fazer o seguinte: comprou um móveis num estabelecimento, professora Mazé, a gente ganhasse um vale para devolver o antigo que está na nossa casa. Compramos um sofá, ganhamos um vale para ir lá e devolver o que nós vamos trocar, que não serve para ser doado. Então, volto a falar sobre esse tema, que é um tema de muita importância, para que... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Estando inscrito, eu queria ceder meu tempo. Não, vereador, eu lamento, mas nós não temos mais tempo regimental. Só tenho mais uma fala aqui, que não tenho como ceder o tempo. E até porque nós temos que fazer uma reunião com os senhores vereadores aí, por questão do pessoal do Mandela que tem. Tranquilo. Então, para concluir, presidente, agradeço o vereador Batista, sei que ele tinha temas importantes, tenho certeza que ele ia falar do Mandela, porque a gente sabe o respeito e o carinho que ele tem por todos os moradores. Eram essas minhas palavras, vereadores, eram essas minhas palavras, mas uma boa tarde. Parece que a conversa está paralela ali, mas eu agradeço a atenção daqueles que voltaram a me ouvir. Na verdade, com a palavra o vereador Aloísio Pinheiro. Lembrar a todos os senhores vereadores que está ficando inscrito para o próximo expediente: vereador Toniolo, vereador Alex, vereador Dinei, vereador Rogério Lins, vereador Branco, vereador Jair, vereadora Mazé, vereador Batista Comunidade e vereadora Andréia Capriotti. Todos para o próximo expediente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Olhando aqui no relógio, nós temos que fazer ainda um minuto de silêncio em função dos pedidos aí, lamentavelmente, pelo falecimento de várias pessoas. Então, sugeri a Vossa Excelência que eu possa ficar inscrito para a próxima sessão e que a gente possa fazer esse minuto de silêncio. Aí interrompe a sessão, no retorno do expediente, conversar com os moradores. Na verdade, vereador, nós vamos fazer um minuto de silêncio e vou convidar todos os senhores vereadores para que a gente possa dirigir-se à sala de estar, onde a gente vai fazer uma reunião para conversar sobre esse assunto da questão do Mandela. Pode ser assim, senhor presidente, eu ficar inscrito para a próxima sessão? Com certeza. Tá, obrigado. Fica inscrito, Vossa Excelência, também, tá certo? E convidar todos os senhores vereadores, porque, na verdade, aqui é um compromisso geral, não independe de comissão, até porque a questão da Comissão de Justiça, que o nobre vereador Mário Luiz faz parte, ele diz respeito à constitucionalidade do projeto. Então, de uma forma geral, aos senhores vereadores, para que a gente possa discutir esse assunto que foi apresentado aqui pelo vereador doutor André e os demais vereadores, e a gente possa tentar encontrar uma solução. É lógico que é importante a presença da Comissão de Política Urbana, até porque ela trata desses assuntos aqui na casa. Então, nós vamos fazer, nesse momento, um minuto de silêncio. Encerrada a sessão de expediente, nós vamos até a sala de estar. Um minuto de silêncio pelo passamento da senhor Valmir Pereira, solicitação do vereador Valdir Roque, o senhor Benedito Mariano, por solicitação do vereador De Paula, e também do doutor Carlos Alberto Pereira, por solicitação do nobre vereador Aloísio. E, mais uma vez, aqui pela funcionária desta casa, Isabel, que já fizemos um minuto de silêncio, mas nós vamos incluí-la também. Então, um minuto de silêncio.
Não havendo mais tempo regimental para o expediente, declaro encerrada a sessão de expediente. Dentro de 15 minutos, faremos chamada dos senhores vereadores para a ordem do dia. Gostaria de convidar os senhores vereadores para uma reunião na sala de estar.